Boa noite, meus irmãos, graças e paz a todos, amém? Bom de novo estar com vocês nesse culto de celebração, de louvor ao nosso Deus. Eu sei que neste dia você já saiu aí, já cumpriu, né, a sua cidadania, já foi lá e deu o seu voto, né? Daqui a pouquinho, de certo, você já deve ter os resultados aí da nossa cidade, mas eu creio que você esteve orando sim durante esses dias. Na quarta-feira nós falamos, pedimos oração aqui, porque você estivesse orando durante esses dias, para que fosse escolhido as pessoas certas, né? E louvamos a Deus, porque você orou, você intercedeu, e nesse dia você cumpriu aí então a sua missão, a sua cidadania, indo lá e dando o seu voto. Para nós é sempre um prazer dizer que Jesus Cristo é sempre o nosso candidato maior, é o nosso candidato especial, em quem nós louvamos, em quem nós exaltamos, em quem nós bendizemos. Assim você é muito bem-vindo ao nosso culto, e nós esperamos sempre que cada momento que passamos com você aí na sua casa, a gente aqui louvando ao Senhor juntos, será motivo de alegria e de celebração ao nosso Deus, e que a graça do Senhor, ela acompanhe o teu coração, a tua vida, a tua casa, o teu lar. Junte aí os seus, chame aí para pertinho de você, seus filhos, seu esposo, para que juntos nessa noite de celebração, não os candidatos, né, que serão eleitos, mas uma noite de alegria e de celebração ao nosso Deus, que na cruz do Calvário venceu a morte, nos dando vida, e essa vida é que nos dá alegria, que para estarmos aqui celebrando juntamente com você nessa noite, tá bom? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, cante conosco, exalte a esse Deus e cante para Ele, porque Ele é o nosso Deus, o vencedor, aquele que venceu e que nos deu a vitória em Cristo Jesus, amém? Tem uma canção que eu vou começar cantando com você, diz assim, ó: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Um texto bíblico e que nós podemos cantar juntamente com você. Você conhece essa canção, você já cantou conosco aqui no nosso culto várias vezes, e na sua casa você pode fechar os seus olhos e glorificar a esse Deus, a esse Senhor, dizendo: Senhor, é para ti que eu canto, é para ti que eu exalto, é para ti que eu dedicarei essa canção. Durante esses dias, de certo, muitas pessoas correram atrás dos seus candidatos, correram com bandeiras, levantaram estandartes, mas nessa noite eu quero que você levante o estandarte de Jesus Cristo, dizendo: Jesus Cristo, tu és o Senhor e eu quero glorificar o teu nome. A ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor, amém? Vamos cantar juntos então: porque dele e por ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profunda riqueza, o saber, o saber
eu conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda riqueza o saber e o conhecer de Deus. Quão profunda riqueza o saber e o conhecer de Deus. Como insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Nós vamos dizer a Ele a glória, tá? Bem baixinho com você em sua casa, assim, ó. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Amém. Se você estivesse aqui nesse lugar, eu pedi, dê uma salva de palmas a esse Senhor, né? Esse Deus da glória, a quem nós rendemos honra, glória e louvor. E aí na sua casa, se você quiser, você pode fazer isso mesmo, tá certo? Dizer que Ele é santo, que Ele é Senhor. Tem um hino que nós cantamos também, o hino 60 do cantor cristão. Aí nós cantamos com você, nós louvamos o nome do nosso Deus, e a gente diz com glória, glória, coroai ao Senhor. O hino diz, saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Aí canta na sua casa. Você tem um cantor cristão aí na sua casa? Está na sua Bíblia? Ah, tá bom. Então você vai lá, pega o cantor cristão, tá certo? No hino 60, e você vai cantar com a gente aí, jóia. Se não, você tem um outro celular, você abre lá, pesquisa, vê o hino 60 do cantor cristão. Eu quero que você cante conosco, né? Se estiver sentadinho na sua casa, do jeito que você estiver, mas glorifica o Senhor. Diz, Senhor, Tu és santo, raças, tribos, nações, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai ao Senhor. Amém? Vamos cantar juntos então essa canção. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória. Salvação com glória.
Jesus, alegres adorai, alegres adorai o Deus de paz, o Deus zeloso com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões com glória coroai ao Senhor. O nosso Deus é digno sim de toda a honra e todo louvor. Ele sim é mais, né? É vencedor, e nós somos vencedores também, porque o Senhor assim nos prometeu na sua palavra, né? Nós recebemos por herança a vida eterna que o Pai nos prometeu a mim e a você. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos orar nesse momento pedindo as bênçãos de Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos teus, né, que estão aí durante esses dias, pelos nossos governantes, os futuros governantes, né, que estarão assumindo, né, as prefeituras durante o próximo ano. E vamos estar orando nesse momento. Feche aí seus olhos nesse momento na sua casa e ore conosco. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, glorificado seja o teu nome, Pai. Nesse momento nós levantamos vereadores. O que clamamos ao Senhor é que o Senhor tenha misericórdia sempre do nosso povo, que sofrem por corrupções, sofrem por tantos delitos cometidos por líderes, pelas falta de ética de muitos governantes, pelas incertezas que geram na nossa população, no nosso povo. Mas nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia e a tua interferência, que cada dia mais possamos, como cidadãos, cumprimos a nossa obrigação do voto. Mas queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos sustente com a tua destra fiel. Sabemos que só o Senhor é que podemos confiar. Não podemos confiar em homens, porque sabemos que de lá de certo não vai vir coisas boas. Mas podemos confiar no Senhor da glória, o Senhor que é o nosso Pai, que é o nosso Mestre, que cuida de nós com carinho. A ti, Pai, toda a honra, toda a glória. Toma a vida dos teus filhos que estão acompanhando o nosso culto nesta noite, que possam celebrar o Senhor aqui nesse lugar, que possam celebrar o Senhor na sua casa, que possam celebrar o Senhor e dizer: Deus, tu és Senhor. A minha alegria está no Senhor. A minha alegria não está nos candidatos eleitos, a minha alegria não está nos homens, mas a minha alegria está no Senhor. Por isso, Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu santo nome. Eu quero estar alegre nessa noite, porque o Senhor está aqui comigo e eu guardei esse encontro com o Senhor da glória. Muito obrigado, Deus. Toma a vida daqueles que estão enfermos,
aqueles que estão dentro de sua casa, mas que estão passando por alguma dificuldade, crise de ansiedade, crise de depressão, crise de saúde, problemas de saúde. Culto, continua nos abençoando. Toma o teu servo que trará a tua palavra nessa noite, que mais uma vez ele seja dirigido, ungido pelo poder da tua graça, para que possa falar profundamente os nossos corações através da tua palavra. Toma-nos nas tuas mãos, dá-nos uma noite ainda de muita paz, de muita alegria, uma noite de sono e um novo dia sempre na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, glória a Deus. Eu gostaria que você, na sua casa, você pegar a sua Bíblia. Aí, pega a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus conosco. Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 11. Já vou ler o texto e você acompanha aí na sua Bíblia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Louvado seja Deus. Todo joelho se dobre, todo joelho se dobre, toda a terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você crê nisso? Se você crê nisso, dê aí uma glória a Deus nesse lugar, nesse momento. Diga: Senhor, glória a Deus, que eu tive o privilégio de receber a esse Jesus como Senhor da minha vida. E tantos outros que precisam também dessa graça. Você pode estar orando por ele, você pode estar cumprindo a tua missão, anunciando a Jesus Cristo, testemunhando da graça de Deus para ele. E todos os dias a nossa igreja, essa igreja, a Igreja Batista Esperança, aqui nesse lugar, ela está cumprindo a missão, né? E nesse lugar, recebendo pessoas que aqui são tratadas, pessoas que aqui aprendem mais do Senhor, pessoas aqui que são desafiadas a mudarem de vida todos os dias, a negarem a si mesmo, a reconhecerem que o Senhor é Deus. E nós louvamos a Deus, porque ao sairmos daqui, podemos lá fora, revestidos da graça do Senhor, de conhecimento da palavra do Senhor, possamos anunciar a tantos quantos estejam aí na sua volta, né? Quantos na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, veio você passando e diz: olha, ali está um homem de Deus, ali está uma serva do Senhor, né? Que Deus possa ver isso em você todos os dias. Você testemunhando da graça de Deus, você confessando que Jesus Cristo é o Senhor através da tua vida. Amém? Glória a Deus. Deus continue abençoando você, tá certo? Eu quero renovar o convite para você estar na quarta-feira conosco acompanhando o nosso culto. Muito bem, quarta-feira já passou as eleições, já passou esse corre, o perigo de você estar na rua, né? Então você pode vir quarta-feira orar conosco, pode vir no culto presencial, tá certo? Vem aqui os irmãos estão ajoelhados, orando, intercedendo ao Senhor, e você é nosso convidado, tá bom? Quarta-feira às 19h30, juntinhos novamente, orando e louvando o nome do Senhor. No domingo que vem, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, para os irmãos que já fazem parte, né, acompanham. E às 18 horas, novamente aqui, louvando o Senhor, tá bom? Glorificando o nome do nosso Deus. Eu quero lembrar você que no dia 23 de dezembro, o nosso culto de Natal é uma quarta-feira, isso é uma bênção de Deus. E eu quero convidar você a guardar aí na sua agenda. Olha, vou guardar aí, né, que vai ser bênção, tá certo? Dia 23 de dezembro,
você é convidado para estar também conosco no nosso culto presencial. Se também não podendo vir, né, você pode assistir e acompanhar da sua casa o nosso culto. Deus continue abençoando você, Deus continue abençoando o teu lar, abençoando a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu vou cantar um hino com você também agora. E quando cantamos esse hino, você tem a oportunidade de ofertar. Os irmãos não estão aqui presentes, não vão vir ofertar, mas você, claro, na sua casa, você é um ato de oferta pessoal, de entrega pessoal a Deus. Que você possa olhar para você mesmo e dizer: Deus, o que é que na minha vida eu não tenho entregado a Ti? O que é que na minha vida eu não tenho dedicado ao Senhor? E eu não estou falando aqui de oferta de dinheiro. Pode ser o teu dom, pode ser o teu talento. A casa do Senhor, todos os dias durante os nossos cultos, a gente está sempre precisando de pessoas, de servos do Deus Altíssimo que entregam-se ao serviço do Senhor. Hoje aqui nós temos irmãos que estão gravando, filmando os nossos cultos, irmãos que estão no som, irmãos que estão tocando, irmãos que estão cantando, irmãos que vai pregar. Então temos uma equipe. Durante os nossos cultos normais, temos irmãos que ficam na recepção, temos irmãos que ensinam na escola bíblica. Pense sempre assim: Deus, o que é que está faltando em mim para que eu possa entregar por completo a minha vida ao Senhor? Eu não quero, Senhor, ser apenas um espectador lá da tua casa. Eu quero ser mais que isso. Aliás, eu nem quero ser isso. Eu quero muito mais. Eu quero te servir, eu quero dedicar algo a mim. Então, nesse momento, eu vou cantar o hino 52, é do Inário para o Culto Cristão. Você conhece o hino? Grandioso és tu, a minha alma canta a ti, Senhor. Enquanto nós cantamos, você tem esse momento aí na sua casa de reflexão, para que você possa pensar mesmo: Deus, o que é que eu preciso entregar para o Senhor? Revela para mim se eu não estou conseguindo enxergar. Qual o dom que eu tenho que eu não consigo fazer na casa do Senhor, que eu possa te servir? Mas se você desejar também, aí na sua tela aparece sempre as opções que você tem de contribuir com esse lugar financeiramente, tá certo? Então, você desejando, você pode participar também usando o QR Code. Depois você pode usar as contas da nossa igreja e fazer a sua oferta no altar do Senhor Jesus. Mas a reflexão é: o que falta entregar ao Senhor? Vamos cantar então? A minha alma canta a ti, Senhor Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar.
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma amém, a minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Eu vou orar ao Senhor mais uma vez, agradecer a Deus por esse momento de entrega, por esse momento de reflexão, né, que você pode fazer agora. Mas ora ao Senhor agora também juntamente comigo e diga: Deus, o que é que eu falta entregar para ti? Deus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos por esse momento de dedicação, de entrega no teu altar. E a nossa reflexão, Deus, que nós fazemos nesse momento, o Senhor que vê o íntimo do nosso ser, o Senhor que nos conhece por inteiro. O que é que falta, Deus? O que é que está faltando em mim? O que é que está faltando em cada um dos teus filhos que nos acompanham nesse momento, para que haja uma entrega total a ti, para que haja uma entrega absoluta ao Senhor, para que haja uma entrega dos seus dons ao Senhor, para que haja uma entrega da sua vida inteira ao Senhor. Revela-te nesse momento a cada um dos teus filhos, a cada um de nós, cada um que escuta esse culto nesse momento, cada um que nos acompanha nesse momento. Revela, Deus, aquilo que está dentro de nós, que tem tomado o lugar do Senhor, que tem tomado a primazia do Senhor em nossas vidas. E tantas vezes que temos feito isso, temos deixado de lado o teu reino e não temos entregado a ti aquilo que é devido. Nos ajuda, Deus, para que o nosso tempo seja também dedicado ao Senhor, que a nossa vida inteira ela seja de entrega total ao Senhor. Que possamos dizer como um hino: tudo, Senhor, tudo a ti eu entrego. Que cada um dos teus filhos nessa noite possa sair daqui certos disso, certos de que puderam ouvir a tua voz e ver aquilo que não tem te agradado, aquilo que dentro de si não tem te agradado, ou dentro de si aquilo que tem tirado a sua adoração, a sua vida de entrega ao Senhor, e que possam ter um novo momento, uma nova experiência de entrega total a ti. Toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. Agradecemos sempre pelo momento de dedicação, de oferta, aos irmãos que voluntariamente, com alegria, têm trazido as suas ofertas a cada culto no altar do Senhor, para que haja mantimento na tua casa. Oramos ao Senhor, pedindo pelos nossos líderes, futuros líderes, nossos governantes. Louvamos ao Senhor que em brevemente estaremos aqui pela graça de Deus e permissão do Senhor, exaltando o teu nome junto com os irmãos, cantando com alegria, em comunhão, exaltando o Senhor, que é santo e que é rei. Muito obrigado por tudo, Jesus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor dedicamos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Nós vamos ter agora a nossa mensagem de Deus nessa noite. Será transmitida, pelo pastor Enio, e com prazer que nós ouvimos mais uma vez, servo de Deus. Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus.
somente para o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então sejam bem-vindos a este culto e nós já queremos que vocês abram aí, deixem sua Bíblia abertinha na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, no verso 9 ao 17. Nós vamos falar nessa noite sobre 3 posturas de todo eleito. É um tema tanto até sugestivo para um dia como hoje, né? Mas parafraseando um pastor amigo nosso, que pregou recentemente sobre um tema semelhante, quando ele diz assim: o mundo aí fora está brigando por um cargo, né? Nessas eleições, um cargo de acordo com os padrões humanos, mas nós, servos de Cristo, já fomos eleitos nele, como diz a palavra, desde antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha propósito para o seu povo, e porque nós fomos eleitos por ele, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso na sua casa? Você pode glorificar a Deus aí por você ter sido escolhido, por você ter sido amado, por você ter sido separado pelo Senhor dessa geração corrupta, separado desse mundo de trevas para servi-lo e adorá-lo com excelência. Se você se sente assim, o eleito do Senhor, nesse dia, nesse domingo, esteja aí onde você estiver, agradecendo ao Senhor por esta condição que Ele nos deu, de sermos sua igreja, uma igreja eleita nele para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9 ao 17. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Qual o propósito? Para anunciar as riquezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto, disse Pedro, em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, e aqui ele já está dizendo que nós temos uma cidadania, e a nossa cidadania é celestial, é espiritual. Enquanto forasteiros e peregrinos aqui no mundo, vamos viver no mundo, vamos estar aí como o dia de hoje, vivendo aí dias de eleições, de pessoas, de homens que querem cargos humanos, terrenos, mas a igreja do Senhor, ela foi eleita, separada e recebeu do Senhor uma cidadania que não é terrena, mas é celestial. Vocês então, aos forasteiros e peregrinos no mundo, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, ou seja, vivam no meio daqueles que não foram eleitos por Deus ainda, de maneira exemplar. Para quê? Para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, por causa do Senhor, não por causa de religião, não por causa dos padrões terrenos, mas por causa do Senhor. Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servo de Deus, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honrem ao Rei. Oremos nesta hora. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que tão somente a tua palavra possa ser ouvida nesta noite. Que sejam soltos os grilhões da nossa ignorância, como disse o texto, mas que possamos, Pai, aqui nesta noite, guiados pelo teu Santo Espírito, ouvir o que a tua palavra tem para nos dizer e que possamos estar atentos ao que o teu Espírito diz
Em nome de Jesus, amém. Amados, nós entendemos que desde o princípio, desde o início da criação de todas as coisas, Deus já anunciava que cada coisa deveria ter o seu devido lugar. Deus criou todo o universo, infinito, imenso, gigantesco, incompreensível talvez a nossa inteligência, a nossa compreensão das coisas, porque Deus é imensamente maior. Imagine aí cada astro, cada coisa que Deus criou, tudo funcionando em seu devido lugar. Não seria diferente com seus eleitos, com seus adoradores. Primeiro, porque Deus não quer os seus eleitos onde todo mundo está. Segundo, Deus não quer que os seus eleitos façam o que todo mundo faz. Por isso Deus nos separou como eleitos escolhidos do mundo. Quem foi aqui que nunca ouviu aquela bronca de mamãe, quando a gente, nos momentos de rebeldia, né? A gente queria dizer, minha mãe, eu vou para tal lugar. Aí a mãe, não vai não. Eu vou fazer tal coisa, eu não vou não. E a mãe disse, a gente dizia assim, mas todo mundo faz, todo mundo vai. E a mãe dizia, mas você não é todo mundo. A mesma coisa Deus está nos dizendo aqui. Deus não nos quer fazendo o que todo mundo faz, nem quer os seus eleitos onde todo mundo está. Terceiro, Deus não quer que, como seus eleitos, nós desperdicemos os nossos dons, nossos talentos, o nosso chamado, onde não possamos dar frutos. E aí eis um problema que às vezes, meus queridos, nós pensamos que estamos num bom lugar, e esse lugar, infelizmente, acaba se tornando a nossa zona de conforto. E aqui vai um recado para os eleitos de Deus nessa noite, preste muita atenção. Se você é um adorador do Senhor, se você é um eleito nele, mas não está conseguindo frutificar aí onde você está, reveja onde estão fincados os seus pés. É hora de voltar para o caminho, a fim de que você possa dar bons frutos para Deus. Jesus disse lá em Mateus 7, do 17 ao 19, assim: assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar bons frutos, nem a árvore ruim produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Então os eleitos do Senhor, ele tem que dar bons frutos na presença de Deus. Quarto, só quem sabe qual é o seu lugar em Cristo consegue adorá-lo em espírito e verdade, como ele quer que façamos lá em João 4, 23. Então a partir daqui nós vamos adentrar em alguns textos aqui da palavra, vamos mergulhar, nos debruçar na palavra, e à medida que a gente for mergulhando e decifrando algumas coisas, contextualizando, nós vamos entender algumas posturas que todo eleito do Senhor tem que assumir nesse mundo, nessa geração, enquanto forasteiros e peregrinos na terra. Voltando lá em Gênesis, querido, Gênesis 1, é incrível como temos ali a primeira expressão hebraica, Bereshit, que significa no princípio, indicando que Deus já estava ali presente mesmo antes de todas as coisas serem criadas. Mas a palavra diz que havia trevas encobrindo a face do abismo, no imenso nada, e esse nada que havia é característico de uma pré-existência, ou seja, de um mundo que aguardava a palavra de Deus para fazer raiar a luz, produzir ordem e gerar vida. E o poder da primeira palavra criadora de Deus fez nascer a luz, para que ela dominasse sobre as primitivas trevas. Então, meus queridos, naquele exato momento, o Senhor separou luz e trevas, porque luz e trevas não podem se misturar. Luz e trevas são dois reinos que se digladiam, que guerreiam entre si, até porque a luz, além de possibilitar a vida, ela torna visíveis as obras de Deus, mas também revela as obras infrutuosas das trevas. João, ao falar de Jesus, disse: nele estava a vida, e esta, ou seja, a vida, era a luz dos homens. Continua dizendo que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. João 1, 4, 5. Portanto, caros servos de Deus, eleitos em Cristo Jesus, eis aqui a primeira postura de alguém que é eleito para ser um verdadeiro adorador do Senhor: ser luz
no mundo que jaz em trevas. Qual a primeira postura? Ser luz no mundo que jaz em trevas. Então você que está em casa assistindo esse culto, repita comigo: eu fui separado por Deus e eleito nele para refletir da luz de Cristo aos que ainda não o conhecem. Eu vou repetir: eu fui separado por Deus e eleito nele para refletir a luz de Cristo aos que ainda não o conhecem. Jesus disse que todo cristão deve ser o sal da terra e o quê? E a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. E porque o mundo vive nas trevas do pecado, Jesus veio para eliminar essa escuridão e nos devolver a luz divina por ser Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Jesus separou então, meus amados, os seus adoradores, os seus eleitos do mundo que é dominado por Satanás, e agora Ele habita em nós e deseja que façamos conhecida a sua luz lá fora, onde muitos precisam dela. Por quê, pastor? Porque a luz sempre prevalecerá no mundo que jaz em trevas. E o desejo de Deus para os seus adoradores eleitos é que possamos levar essa luz ao mundo que está aí guerreando, a esse mundo que está perdido, a esse mundo que jaz no maligno, e todo aquele que o Senhor elegeu, que o Senhor separou do mundo, que já tem a sua cidadania no céu, que ainda está como forageiro, peregrino aqui na terra. Todo adorador do Senhor deve levar a luz de Cristo a esse mundo em trevas. Paulo pergunta à igreja de Corinto e confronta a igreja, cheio do Espírito Santo e autoridade, e ele pergunta assim: que comunhão pode haver entre luz e as trevas? Que acordo entre Cristo e Belial? Queridos, não tem acordo entre o povo de Deus e o povo lá fora. Não pode haver comunhão entre a luz de Cristo que brilha em nós e as trevas do mundo do pecado. Não pode haver comunhão, nós que somos eleitos, que temos uma vida santificada, estamos buscando essa vida santificada a cada dia, nos misturarmos com as práticas que o povo lá fora tem cometido, que tanto desagradam o coração de Deus. O apóstolo lembra-nos ainda, agora falando lá à igreja de Colosso, que ele, Jesus, nos arrancou do poder das trevas. Olha só, Deus nos tirou com força, pegou os seus eleitos pela mão direita, como diz lá no Antigo Testamento, nos tomou pela mão direita e nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Está lá em Colossenses 1, 12 e 13. Ou seja, meus amados, todo adorador cristão, todo aquele que é eleito em Cristo, oh, glória a Deus, é aquele que sobre a humanidade reflete a luz do Senhor, sem medo das trevas, obedecendo ao Senhor, mostrando a sua verdade que liberta, sem medo e sem diminuí-la ou enfraquecê-la para agradar as pessoas lá de fora. Louvado seja Deus. Afinal de contas, diz lá Mateus 5,14, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. E certa feita, eu trazendo a palavra aqui, nós contextualizamos sobre umas pessoas, um grupo de pessoas, como fosse uma parábolazinha, né? Que estava perdido numa mata, sem saber para onde ir, sem direção, e chegou a noite e veio densa treva, e no meio daquele perigo noturno, entre animais selvagens e animais peçonhentos, eles se depararam com a clareira, e naquela clareira eles puderam olhar para cima e ver uma cidade, luzes que brilhavam em cima do monte. Então eles pensaram: eu preciso ir para lá, nós precisamos seguir naquela direção, porque na direção daquelas luzes nós vamos encontrar abrigo seguro, nós vamos encontrar alimento e segurança, salvação para as nossas vidas. É mais ou menos essa a condição do eleito do Senhor quando Ele é luz no mundo. As pessoas olham para nós como eleitos do Senhor e pensam: eu preciso daquela luz que brilha, eu preciso seguir naquela direção, eu preciso olhar para aquele testemunho daquele servo, daquela serva de Deus, porque certamente aquela luz vai me conduzir ao Senhor da glória, à vida eterna, para a glória de Deus.
Continuando aqui na palavra, mergulhando em outras passagens, nós vamos caminhando para a segunda e penúltima postura de um eleito do Senhor. Irmãos, lá em Deuteronômio, para você que pensa que Deus não quer tudo em seu devido lugar, para você que talvez pense que Deus não tem um lugar especial para você, que é o eleito dele, nós vamos ver em Deuteronômio 22, do 9 a 11, que Deus pede, lá, começar pelo verso 9, que sementes diferentes não fossem plantadas juntas na mesma vinha, porque poderia contaminar as sementes e contaminar também os frutos que viessem a ser gerados por esse plantio. Lá no verso 10, Deus pede também que não se usassem juntos o boi e o jumento para arar o campo, arar a terra, pois como cada animal tem uma força diferente, não poderiam trabalhar juntos no mesmo jugo. Isso seria jugo desigual, nós conhecemos isso lá no verso 10. E no verso 11, olha só que coisa interessante. Deus disse que até sobre as vestes deveríamos fazer separação. Está lá escrito, ele fazendo um alerta, que o linho e a lã não poderiam ser costurados juntos no mesmo tecido. Aí você pode estar me perguntando, pastor, o que é que isso tem a ver com a questão dos eleitos? Eu vou te dizer, meus queridos, se Deus, para coisas tão pequenas, que aparentemente os nossos olhos são tão insignificantes, coisinhas que talvez para muitos passem desapercebidas quando se lê esse texto aqui na palavra, quanto mais Deus tem preocupação com o seu povo, quanto mais Deus quer que nos separemos do pecado, quanto mais Deus quer que nos separemos dessa geração corrompida. E se voltarmos um pouquinho em Deuteronômio 7, a partir do verso 6, nós vamos entender como foi que Deus nos tirou do meio do povo. Haviam ali nações que eram maiores, haviam ali nações que eram mais poderosas, mas Deus expulsou da presença ali de diante do seu povo hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, nações poderosas naquela época, simplesmente porque eles eram idólatras, seguiam outros deuses, ou seja, eles não obedeciam à voz do Senhor, eles não obedeciam aos mandamentos de Deus, eles não queriam submeter-se à autoridade suprema do Deus de Israel. E a partir do verso 6, então nós lemos: pois vocês são um povo santo para o Senhor. Repita aí na sua casa onde você estiver: eu fui eleito para ser santo. Amém? Vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Você que é um eleito de Cristo, repita assim: o Senhor Jesus me elegeu nele mesmo, me escolheu dentre os povos lá da terra para ser o seu tesouro pessoal. Você é precioso aos olhos de Deus, você tem valor, um valor imensurável que nada aqui na terra pode comprar, porque você foi comprado a preço de sangue. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Se você se sente o eleito do Senhor, repete nessa noite, aí onde você estiver: o Senhor me amou, eu sou amado do meu Senhor, e por isso Ele me elegeu. Porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Os eleitos do Senhor não estão mais no jugo da servidão do mundo lá fora. Os eleitos de Cristo foram libertos, tomados à força do mundo em pecado, diante de nações mais poderosas, diante de nações mais numerosas, mas porque eles eram rebeldes, desobedientes a Deus, então o Senhor fez separação aqui também. Os meus eleitos não podem se misturar com essas nações desobedientes. Os meus eleitos não foram separados para continuar em comunhão com a desobediência. Então eis aqui então agora a segunda postura do eleito: ser obediente a Deus pela sua palavra. E você que está em casa, que é o eleito do Senhor, repete comigo agora assim:
nós fomos separados por Deus e eleitos nele para obedecermos à sua palavra. Amém? Queridos, a obediência, ela está diretamente relacionada com o amor. Se dissermos que amamos a Deus, vamos obedecê-lo. E todo aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra é abençoado e prospera em tudo o que faz. Você aí, você quer ser abençoado? Você ainda aguarda alguma resposta do Senhor em alguma área? Você quer ser próspero naquilo que você faz? É simples, meu querido, minha querida. É tão somente você se submeter à vontade de Deus. É tão somente você se esvaziar de si mesmo e obedecer a sua palavra. Jesus disse lá em João 14,15, olha a condicional aí de Jesus: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Deu para entender? E disse ainda: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, para ele, e faremos nele morada. João 14:23. Você quer ser morada do Altíssimo? Você foi eleito para isso. Você foi separado do mundo para ser morada de Deus, casa de Deus. Mas aqui a palavra é bem clara: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Pedro disse: agora que vocês que são eleitos, já se purificaram, já purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro 1:22. Tiago ainda vai dizer uma verdade que confronta. Ele vai dizer assim: sejam praticantes da palavra. Alô, você que é obediente. Alô, você que é o eleito do Senhor. Eu vou repetir, olha só o que Tiago diz para nós que somos eleitos no Senhor. Olha só: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago 1:22. E ainda diz, um pouco mais à frente: sujeitai-vos, pois, a Deus, sejam obedientes a Deus, obedeçam a palavra, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Mas como obedecer sem conhecer? Eis a pergunta que eu faço a você que está em casa. Como é que eu posso obedecer a Deus sem conhecê-lo? Como é que eu posso obedecer a palavra se eu não tenho intimidade com ela? Não se pode obedecer a palavra sem conhecê-la. E nós, enquanto cristãos nessa geração, queremos ser abençoados. Vimos a igreja, pedimos oração. Nós queremos que o diabo não nos perturbe mais. Nós queremos, que as bênçãos sejam derramadas, que o milagre aconteça. Queremos restauração, queremos cura, mas não queremos pagar o preço de meditarmos na palavra de Deus. E aí a igreja faz campanhas, a igreja quer viver os movimentos, a igreja busca os avivamentos. E eu pergunto: como, meus queridos? Nenhum avivamento pode surgir no meio de uma igreja que não conhece, não obedece a palavra de Deus. E eu pergunto de novo a você que está em casa: medite, peça que o Espírito Santo fale com você nessa hora. Quanto do seu tempo, você que é um eleito do Senhor nessa geração, você que é um adorador do Senhor Jesus, quanto do seu tempo você tem dedicado ao estudo, à meditação? Quanto do seu tempo você tem debruçado sobre a palavra de Deus? Quanto do seu tempo você tem buscado para que o Espírito Santo fale contigo, te ensine, te guie, te direcione aos caminhos do Senhor? Quanto você tem ouvido de Deus? Obedecer, meus queridos, é também ter um procedimento diferenciado. Outra vez, Deus nos ensina que devemos ter um comportamento padrão, uma maneira de agir contrária ao comportamento do mundo. E só pode ter esse comportamento contrário ao mundo quando nós estamos enraizados aqui na palavra de Deus, conhecendo a palavra, seguindo e servindo ao Senhor Jesus como eleitos nele. Já concluindo a mensagem, caminhando para a terceira postura, analisadas essas coisas, entendemos então que todo eleito fiel
Todo adorador fiel do Senhor é totalmente dependente do Senhor. Eu sempre costumo dizer isso aqui: eu sou totalmente dependente de Deus. Eu não dependo das minhas forças, eu não dependo das circunstâncias, eu não dependo do que o mundo lá fora grita, eu dependo do que me diz o meu Senhor, a quem eu sirvo, a quem eu amo, porque é Ele que tem o controle da minha vida. E porque o eleito ele age diferente, porque o eleito ele é diferente dos que estão lá no mundo, ele já não prioriza a sua própria vida ou vontade, mas vive para fazer a vontade de Deus. O verdadeiro eleito, meus queridos, nessa geração, aquele que foi separado por Deus para ser luz, aquele que foi arrancado do mundo em trevas, não é envolvido apenas com a obra. Certa feita também, há pouco tempo atrás, eu preguei sobre isso aqui, trazendo a diferença entre aqueles que são envolvidos e aqueles que são comprometidos com a obra. Todo eleito é comprometido com ela. E você, que se sente um eleito do Senhor nessa geração, é apenas um envolvido ou é comprometido? Comprometido com o seu chamado, comprometido com a palavra, comprometido com o seu testemunho lá fora onde você está, na sua vizinhança, na sua faculdade, no seu local de trabalho, comprometido com a sua família, com seu esposo, com sua esposa, comprometido com seus filhos. Se você é comprometido com a sua igreja, com o seu ministério, onde Deus plantou você, onde Deus te chamou para dar frutos, se você é comprometido com os seus líderes, se você é obediente à palavra e à sua liderança. A pergunta é importante porque em todas as áreas da nossa vida sempre existirão dois tipos de pessoas: aquele que é envolvido e aquele que é comprometido. E não seria diferente na casa de Deus, não seria diferente quando nos dirigimos à obra do Senhor. Infelizmente, existem muitos crentes que se envolvem, mas não se comprometem. Por exemplo, os envolvidos, aqueles que acham que são os eleitos, né? Os envolvidos, eles frequentam igreja, mas os eleitos comprometidos, eles são igreja onde o Senhor os leva. Envolvidos até falam de amor, mas os eleitos, os comprometidos, amam incondicionalmente, e são capazes de dar as suas próprias vidas em favor do próximo. Estão entendendo a diferença? Os envolvidos até contribuem com a obra, mas os comprometidos, meus queridos, dão o seu melhor. São ofertantes e dizimistas fiéis, são pontuais em seus compromissos, e aqui eu incluo os ensaios preparatórios, reuniões, EBDs e cultos, enfim. São submissos às autoridades constituídas e também oram por elas. Tudo isso para que aprendamos que o eleito do Senhor, ele é diferente, ele age diferente, ele pensa à frente, porque o Senhor é quem está dirigindo a sua vida e quer que ele seja diferente dos que estão lá fora no mundo. Terceira postura, então, do eleito do Senhor. O eleito do Senhor é aquele que abre mão das riquezas terrenas, é aquele que abre mão das bandejas que o mundo oferece, por entender que já encontrou um tesouro maior no céu. Repitam assim comigo, você que tem em casa: o nosso tesouro está no céu e em breve o teremos definitivamente. Você crê nisso? Olha bem o que o mundo tem oferecido a você. Olha bem o que o mundo tem te entregue aí nessas bandejas. Compare a glória terrena. Veja o que o mundo nos oferece todos os dias. Quantas bandejas maravilhosas, quantas coisas belas, atraentes, chamativas, que confundem, que seduzem. E aqui a palavra é clara, quando ela nos constrange a que neguemos essas bandejas lá fora, em detrimento de algo maior, muito, muito, muito mais precioso, um tesouro que o Senhor já separou para nós lá na glória, o qual em breve o teremos definitivamente. Lá em Mateus 13:44, Jesus, ele conta uma parábola, uma história de um homem que, cavando um buraco do campo, encontrou um tesouro que havia sido escondido ali. E essa era uma prática comum naquela época.
os pais de família, os líderes ali de família, eles guardavam, escondiam seus tesouros, cavavam buracos, escondiam o que podiam esconder. Aquilo que era mais precioso para eles, mais valioso, era enterrado, porque temiam os ataques repentinos, temiam os furtos, os ladrões. Então, se um ladrão chegasse ali furtivamente, não encontraria, porque só aquele pai de família saberia onde o seu tesouro havia sido escondido. Só que um cidadão, ele cavando um campo, ele encontrou um tesouro. E aí, para adquirir aquele campo, o que foi que ele fez? Ele não saiu fugido com o tesouro. Ele cavou, escondeu, e agora ele quis adquirir aquele campo, mas para isso ele precisou vender tudo o que ele tinha, sem se importar com aquelas coisas, aquela importância material que as coisas normalmente têm para nós. E dessa forma, com alegria, movido por alegria em possuir aquele tesouro que ele havia encontrado, ele entregou tudo que tinha. E no contexto, meus queridos, dessa parábola do tesouro escondido, o vender tudo quanto tem significa, na verdade, fazer uma escolha. Ou seja, consiste em que aquele homem estava disposto a abrir mão do que para ele era precioso, do que para ele, talvez, aquilo que talvez ele tivesse levado a vida toda para construir. Mas ele entendeu que o tesouro que foi achado era muito mais valioso, era muito mais precioso. Então ele abriu mão de alguma coisa. Ele negou tudo aquilo que ele havia construído por causa daquele tesouro que ele havia encontrado. E certamente o ensino principal dessa parábola consiste em que o tesouro escondido é o próprio Cristo e o seu reino. Jesus, meus amados, é a própria personificação do reino dos céus ou do reino de Deus. Jesus, ele veio não apenas para anunciar o reino, mas veio para estabelecer o seu reino entre os seus eleitos e fazê-lo conhecido. Aquele que encontra Jesus, aquele a quem o Senhor elege, aquele a quem o Senhor escolhe, encontra o tesouro que está escondido aos que ainda estão com os olhos fechados. O tesouro que Jesus revela para nós, para muitos aí fora, ainda está oculto, porque eles estão cegos espiritualmente e não podem contemplar nem entender a maravilhosa graça do Senhor. Nós conhecemos a história de Paulo. Paulo teve o encontro maravilhoso com o seu maior tesouro quando estava ali a caminho de Damasco. Os irmãos conhecem a história lá de Atos 9. E quando Paulo se converteu a Cristo, entendeu o que era de fato precioso. Paulo disse: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Que declaração maravilhosa. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, lá em Filipenses 3, 8, 9. Olha só o que Paulo disse. Paulo, que era o cara da época, era o cara. Ele era estudioso, poliglota, o cara que entrava nos palácios, tinha livre acesso à nobreza, era um cara culto, é um cara que financeiramente talvez era estabelecido, era estabilizado, ele tinha tudo que ele precisava. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, os olhos dele brilharam. Olha só que profundidade ele nos revela aqui. Eu queria que você lesse aí na sua casa, lá Filipenses 3, 8 e 9. Mais do que isso, considero tudo, ou seja, tudo que eu construí, tudo que eu venho acumulando ao longo dos anos, todo o meu conhecimento, a minha inteligência, a minha riqueza, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E ele completa assim: eu as considero como escória, em outras versões está como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, diante do texto que lemos, o texto áureo lá em 1 Pedro,
2, do 9 ao 17, nós entendemos a postura do servo de Deus, a postura do eleito nessa geração. Eu queria, antes de finalizar, ler um texto lá em Efésios 4, 17 ao 24, que também é conhecido como o procedimento dos filhos da luz, daqueles que foram eleitos por Cristo, daquele que criou a luz lá no princípio de tudo, e que agora pede que nós sejamos essa luz aos que ainda estão com a vista obscurecida, aos que ainda estão em trevas, aqueles que ainda vivem da cegueira espiritual. Nós é que temos que dar o testemunho e alcançar essas pessoas. E o texto lá em Efésios 4, a partir do 17, diz assim: eu lhes digo, disse Paulo lá aos Efésios, aos Efésios, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles, ou seja, aqueles que estão lá fora, estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês, eleitos, aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade da palavra, a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, olha só, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Dentro disso nós completamos o entendimento das três posturas que o servo, que o eleito do Senhor deve ter: ser luz no mundo que jaz em trevas, obedecer à palavra da verdade que nos ensina e que nos conduz aos caminhos do Senhor. E terceiro, abrir mão dos tesouros terrenos, é fazer uma escolha, é querer ter uma vida santa, é querer ser luz no mundo que jaz em trevas, é querer dar um bom testemunho lá fora aos que ainda são cegos espiritualmente, para que eles possam, olhando para a luz de Cristo que reflete através de nós, também encontrar o caminho que é o próprio Cristo, e ter o descanso para suas almas, e que encontrarem a vida eterna que só Jesus pode dar. Diante de tudo isso, talvez as poucas linhas de um antigo hino do cantor cristão nos ajudem a explicar essa condição inexplicável de alguém que entende a sua condição de eleito do Senhor e diz assim: Pai, eu entrego a minha vida toda ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, minha casa, os meus projetos, os meus sonhos, eu abro mão daquilo que era valioso para mim lá fora. Eu abro mão das bandejas que o mundo, que Satanás tem me oferecido, porque eu já encontrei o meu tesouro maior. Eu devo ser luz do mundo, obediente ao Senhor, porque naquele grande dia aquele tesouro vai estar à nossa disposição. Nós já somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos elegeu e nos resgatou do mundo das trevas para o reino do seu amor. Louvemos a Deus com o hino do cantor cristão que diz: tudo a ti entrego, Senhor, tudo a ti darei, resoluto mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos escolhido, e que você que passou esses dias aí de eleições, esses dias corridos, né, dias agitados, que você possa refletir, lembrar que por amor a ti o Senhor te escolheu, te separou, para que você possa dar frutos onde você estiver, consciente de que o maior tesouro nós já temos. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega a tua casa ao Senhor, que o mais Ele fará na tua vida. Aos eleitos do Senhor,
uma boa noite, uma ótima semana de bênçãos na presença dele, em nome de Jesus. Amém. Por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Queremos agradecer a você que esteve conosco até agora, assistindo o nosso culto. Que Deus te dê uma semana na paz do Senhor Jesus. Lembre-se bem, eu sei que durante esses dias você esteve aí atrás dos seus candidatos, talvez até esteja feliz nesse momento com a vitória dele, se é que já saiu ou não. Mas não esqueça aquilo que o salmista fala no Salmos 20, versículo 7. Diz assim: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio em Deus, Criador dos céus e da terra. Confie sempre em Deus. Os homens podem nos frustrar, os homens podem nos decepcionar, mas Deus, Ele nunca nos decepciona. Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus.